Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho que traz as principais notícias da semana na Justiça Trabalhista. E você confere nesta edição. SDI1 julga a competência da Justiça do Trabalho para analisar pedido de reajuste de plano de saúde de empregado aposentado. Instrutores de motoescola não têm direito adicional de periculosidade. No quadro Quero um Post, a dúvida é sobre a rescisão do contrato de trabalho, quando ela se completa. Tudo isso e muito mais, o Revista TST está só começando. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST julgaram o processo de um empregado aposentado que pediu reajuste na mensalidade do plano de saúde. A empresa administradora do plano questionou a competência da Justiça Trabalhista para julgar o caso. Veja na reportagem qual foi o entendimento da SDI1. Em primeira instância, ficou definido que o plano de saúde deveria ser mantido e que a operadora deveria corrigir os valores da mensalidade e devolver as diferenças pagas a mais pelo empregado. A Bradesco Saúde então recorreu alegando que, como o trabalhador já era aposentado, a discussão sobre o reajuste da mensalidade não seria de competência da Justiça do Trabalho, já que não há mais relação de trabalho ou emprego. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais aceitou o recurso da administradora do plano, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho, sendo o julgamento desse caso de responsabilidade da Justiça Comum. Foi a vez então de o trabalhador recorrer da decisão e o caso chegou ao TST. Os ministros da terceira turma mantiveram o entendimento do TRT, validando mais uma vez a competência da Justiça Comum para analisar o caso. A decisão foi questionada novamente agora na SDI1, que teve um entendimento distinto das instâncias anteriores. O relator, ministro Hugo Scheuermann, relembrou precedentes da Corte que tiveram um entendimento diferente em casos semelhantes. No mérito, eu destaco que, à luz da jurisprudência desse tribunal e nos termos do artigo 114, 9 da Constituição Federal, essa justiça especializada é competente, com todas as vênias, para processar e julgar as ações que versam sobre o plano de saúde, na hipótese que o benefício decorre da relação de emprego. Eu destaco julgados nessa subseção. O ministro Valmir Oliveira da Costa concordou com o relator. Consta do Acórdão Regional que o reconhecido direito do autor à manutenção de plano de saúde contratado através da então empregadora. Portanto, há sim uma vinculação com o contrato de trabalho. Decorre do contrato de trabalho indiretamente, portanto, cláusula acessória, é competência nossa. Por unanimidade, os ministros restabeleceram a sentença de primeira instância, definindo que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o caso e determinaram um retorno dos autos ao tribunal de origem para que o processo possa ser julgado. E vamos agora à Seção 2 de Dissídios Individuais conferir um caso de destaque julgado ao longo da semana. O repórter Anderson Conrado acompanhou a sessão e traz os detalhes para a gente. Olá, Anderson. Olá, Ana. A Seção 2 de Dissídios Individuais julgou uma ação rescisória em que uma empresa do Amapá alegava ter sido privada de produzir prova testemunhal em um processo que tratava da extinção de contrato de trabalho entre a empresa e um trabalhador. Na SDI2, a empresa alegou que, na primeira instância, foi condenada sem que pudesse se defender e que, principalmente em relação ao tema do pagamento de horas extras, a prova testemunhal poderia ter evitado a condenação. Na SDI2, os ministros concordaram que apenas em relação às horas extras seria necessário que a vara de origem ouvisse a testemunha. Veja como foi o julgamento. O julgamento do caso pela SDI2 teve início em agosto deste ano. A relatora, ministra Maria Helena Malman, entendeu que nos 3 pontos tratados pela empresa não havia necessidade de prova testemunhal, uma vez que a Vara do Trabalho considerou a audiência de instrução suficiente para resolver a questão. De acordo com o processo, a companhia alegou que o contrato de trabalho entre a empresa e o trabalhador foi extinto devido ao abandono de emprego. Mas ficou constatado que a própria empresa não anexou aos autos os cartões de ponto que comprovavam as supostas ausências injustificadas do empregado.
Já a condenação relacionada ao acúmulo de funções foi comprovada pela confissão do preposto da reclamada. O outro ponto citado no processo foi relativo ao pagamento de horas extras e a empresa foi condenada porque os cartões de ponto foram considerados inválidos. Com base em todas as provas apresentadas, a relatora havia entendido inicialmente que não houve cerceamento de defesa da empresa, uma vez que a prova testemunhal não evitaria a condenação. E, no caso, não poderia entender de forma contrária em ação rescisória. No caso, como já afirmado, o juiz de primeiro grau ele indeferiu a prova testemunhal, entendeu que não seria necessária a produção de prova para a compreensão das pretensões deduzidas em juízo, e eu mantenho meu voto, reafirmando que o indeferimento da produção das provas não importou, não caracterizou, no caso, cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado da causa ele considerou os elementos de convicção constantes no conjunto probatório. Talvez, se não fosse na esfera da ação rescisória, poderia entender de forma diferente, mas como eu estou examinando uma ação rescisória, então eu fico dentro de limites, né, que não são impostos em recurso ordinário, recurso de revista. O ministro Douglas Alencar Rodrigues abriu divergência quanto ao tema horas extras. Para o ministro, havia no processo os cartões de ponto com a marcação uniforme e, neste caso, a súmula 338 do TST afirma que esses cartões são inválidos, sendo o ônus da prova invertido para o empregador. E como a empresa foi privada de apresentar a prova testemunhal, o recurso neste ponto deveria ser aceito. No que concerne às horas extras, diferentemente, me parece sim configurada a violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, na medida em que a prova testemunhal foi indeferida e aplicou-se em seguida a súmula 338 desta Corte, e na sentença se afirmou ainda a ausência do resgate do ônus subjetivo da prova pela empresa ora recorrente. Significa dizer que se julgou contra a parte detentora do ônus da prova, mas não lhe garantiu a possibilidade da produção da referida prova. É por isso que, com a vênia da eminente relatora, estou votando no sentido de reconhecer a violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, provendo o recurso nesse aspecto. O julgamento foi suspenso devido ao pedido de vista regimental feito pelo ministro Lélio Bentes Correia. E em setembro, o caso foi retomado. O ministro acompanhou o voto da divergência por entender que a empresa deveria ter assegurado o direito de defesa em relação ao pedido de horas extras. A súmula 338 deste Tribunal Superior do Trabalho é expressa ao asseverar que, na hipótese de cartões britânicos, cartões inválidos, essa invalidade importa a inversão do ônus da prova, ou seja, gera-se uma presunção iuris tantum em favor da alegação do reclamante. Nessas circunstâncias, parece-me natural e consequência lógica que se assegure à parte a oportunidade de produzir outras provas que porventura possua, a fim de elidir a presunção decorrente da súmula. A relatora do caso, ministra Maria Helena Malman, com ressalva de entendimento, aceitou os argumentos da divergência e aceitou parcialmente o recurso da empresa, apenas em relação à prova testemunhal sobre as horas extras. Os ministros da SDI 2, por unanimidade, determinaram a reabertura da audiência de instrução, sendo anulados os atos do indeferimento da prova testemunhal. E no próximo bloco, instrutores de motoescola não têm direito a adicional de periculosidade. A revista TST está de volta e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da 7ª turma.
O Sindicato dos Instrutores de Motoescola não conseguiu comprovar a existência de risco durante as aulas instrutórias e, com isso, esses profissionais tiveram negado o pedido para receberem adicional de periculosidade. Ao julgar o pedido do sindicato, o TRT de Campinas observou que as aulas ministradas pelos instrutores são realizadas em locais isolados do trânsito para preservar a vida dos alunos e de terceiros. Ao julgar o recurso do sindicato ao TST, o ministro Vieira de Mello Filho destacou que a análise do adicional de periculosidade deve levar em conta 2 pontos principais: a regulamentação pelo Ministério do Trabalho da atividade exercida pelo empregado e o tempo de exposição, o que, de acordo com o ministro, não teria sido analisado pelo regional. Mas, como o TST não pode reexaminar fatos e provas, conforme a súmula 126 do tribunal, o entendimento do TRT foi mantido. E a terceira turma manteve decisão que considerou nulo o pedido de demissão de um engenheiro da Nestlé do Brasil. O profissional conseguiu comprovar que foi coagido a pedir o desligamento. De acordo com o processo e o depoimento de testemunhas, o profissional foi acusado de negligência e coagido a pedir demissão sob pena de ser despedido por justa causa. No TST, a Nestlé alegou que o gerente era responsável por controlar, fiscalizar e preservar todo ativo fixo da empresa e que sua falha gerou enorme prejuízo patrimonial. Segundo a Nestlé, diante das negligências devidamente comprovadas, ele foi avisado da dispensa por justa causa e não houve nenhum ato de sua parte para que pedisse demissão. Mas o relator do recurso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, acompanhou o mesmo entendimento das instâncias anteriores. Com isso, a dispensa foi convertida para imotivada com a condenação da empresa ao pagamento das verbas rescisórias. E a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, Hemobras, só vai poder manter comissionados em cargos de direção, chefia e assessoramento. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, foram criados, junto com a Hemobras, diversos empregos comissionados com prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Mas, após esse período, os trabalhadores continuaram nas funções, apesar de não terem sido submetidos a concurso público. O MPT ajuizou, então, ação pedindo que a empresa acabasse com esse tipo de contratação. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, determinou a nulidade de todos os empregos em comissão e o afastamento dos ocupantes no prazo de 6 meses, sob pena de multa de R$10 mil por empregado mantido em desacordo com a decisão. Após recurso da União, o caso chegou ao TST. A relatora na 6ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, concordou que houve desvirtuamento do uso de empregos públicos em comissão pela empresa. Uma vez que a empresa foi preenchida com empregados sem concurso público, chegando à esdrúxula situação de só ter empregados em comissão, inclusive para funções técnicas que não tinham qualquer vinculação com a atividade de chefia, direção e assessoramento. A relatora adotou em seu voto fundamentos expostos pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho, observando que cargos comissionados poderiam ser mantidos desde que estivessem relacionados a atividades de chefia, direção e assessoramento, como é previsto pela Constituição Federal. A decisão foi unânime. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da 5ª turma. Uma loja de eletrônicos em Santa Catarina vai ter que devolver a um gerente valores que foram descontados do salário dele, referentes a diferenças de estoque, mesmo não havendo nenhuma comprovação de que ele tenha tido culpa pelos danos. Para o relator do recurso, ministro Brito Pereira, não é devido o desconto sem a comprovação do ato doloso do empregado. O ministro observou ainda que o patrão não pode transferir os riscos do negócio ao empregado. A decisão foi unânime. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook foram vários comentários. Na opinião do Danilo Espínola, o empregador não pode querer dividir os prejuízos do negócio com o empregado. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost.
E a dúvida enviada ao nosso Facebook é do Rafael Batista. E ele pergunta o seguinte: a rescisão de trabalho se completa com o pagamento da multa rescisória ou com a homologação do sindicato e liberação da documentação para o colaborador dispensado dar entrada no seguro-desemprego e saque do FGTS? Bom, vamos conferir. A Vanessa mora em Águas Lindas, em Goiás. Durante 1 ano e meio, ela trabalhou como assistente administrativa em uma empresa de plano de saúde em Taguatinga, no Distrito Federal. Este ano, quando foi sacar o dinheiro da conta inativa do FGTS, descobriu que o processo de demissão não havia sido concluído. Eu só descobri quando eu fui até a agência da Caixa, atrás do meu FGTS inativo, e lá eu fui informada que eu não teria direito a receber porque eles não deram baixa na minha carteira. Assim como muitos trabalhadores que são mandados embora sem justa causa, a Vanessa não foi ao sindicato da categoria homologar a demissão. E foi isso que a fez perder parte das verbas rescisórias. Não fui ao sindicato. Na verdade, eu nem sabia que eu deveria ir, porque eu conversei com meu ex-chefe e ele me disse que tudo seria resolvido através do contador. Em julgamentos recentes, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que o pedido de demissão não é, por si só, suficiente para tornar a rescisão válida. O que significa que, para a dispensa ser concluída, é preciso que a rescisão ocorra mediante assistência do sindicato da categoria ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho, como até então estava previsto na consolidação das leis do trabalho. Só que isso está prestes a ficar no passado. É que, de acordo com as novas regras da legislação trabalhista, sancionadas em julho deste ano, a homologação feita por sindicatos deixa de ser obrigatória. Essa mudança começa a valer em todo o Brasil a partir de novembro. A juíza trabalhista Noêmia Porto esclarece que, mesmo não sendo mais obrigatória por lei a homologação no sindicato, o trabalhador pode pedir que a rescisão ocorra na presença de um representante da categoria. E eu diria, é aconselhável que pretendam a assistência sindical, exatamente para que o termo de quitação que o trabalhador passa para o empregador, que é um termo de quitação que consta as verbas e os valores, seja um termo de quitação válido, um termo de quitação transparente e um documento que vai servir, de certa maneira, de segurança para as duas partes, tanto para o trabalhador quanto com o empregador, que foram assistidos naquele momento pelo representante sindical. A juíza trabalhista alerta que, apesar da mudança na legislação, o prazo para pagar as verbas referentes à rescisão é o mesmo. Processo de rescisão e finalização do contrato, o ideal é que, como regra, tudo se finalize em 10 dias, para evitar multas e para evitar pagamento de indenizações complementares. E no próximo bloco, os destaques da semana na Justiça do Trabalho. Voltamos com a revista TST e vejo agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho mudou a iluminação externa da sede em Brasília e aderiu à campanha Outubro Rosa. O movimento, que ocorre em diversas partes do mundo, lembra a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o tipo mais comum de câncer entre mulheres no mundo e no Brasil. Quando a doença é identificada na fase inicial, há maior chance de tratamento e cura. O Tribunal Superior do Trabalho realiza em 19 de novembro concurso público para provimento de 52 vagas. De acordo com a Fundação Carlos Chagas, organizadora do processo seletivo, 105.370 pessoas fizeram a inscrição. Só para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, são 54.354 inscritos. Para analista judiciário, área judiciária, são 21.044. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, recebeu o título de doutor honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia, título concedido a nomes da inteligência filosófica brasileira que contribuíram com a sociedade. A cerimônia ocorreu na Casa Histórica de Osório, no centro do Rio de Janeiro.
Em comemoração à Semana do Servidor, o TST premiou 29 desses profissionais pelos serviços prestados ao tribunal. Além do prêmio Servidor de Mérito, dado a trabalhadores com pelo menos 20 anos de atuação na Corte e reconhecidos pela dedicação e eficiência, este ano foram incorporados à homenagem os prêmios Servidor Cidadão, entregue a servidores que desenvolvem atividades de cunho social, e Servidor Destaque, para os servidores que se notabilizaram no auxílio à direção do tribunal para alcance das metas projetadas para o biênio. Estão abertas as inscrições para o 4º Seminário Internacional Trabalho Seguro, que este ano irá debater os transtornos mentais relacionados ao trabalho. O evento vai ser realizado em Brasília de 18 a 20 de outubro e o formulário de inscrição está disponível no site do TST. E vamos conferir os destaques da próxima edição do programa Jornada, produzido pela TV do TST em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho. E quem conta pra gente é a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada desta semana, teremos uma reportagem especial sobre o dia a dia de quem vive do lixo. Vamos mostrar histórias de pessoas que trabalham no lixão da Estrutural em Brasília, Distrito Federal. Com o encerramento desse lixão e a instalação de aterros sanitários, o que vai mudar? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é hemofilia, uma doença ligada a uma alteração do cromossomo X e que ainda não tem cura. Mulheres que estão sob medida protetiva pela Lei Maria da Penha têm garantia de emprego. Os detalhes na reportagem do TRT da 2ª Região em São Paulo. E no quadro Trabalha Brasil, vamos mostrar a profissão de treinador de cavalos. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você, Ana. Tá ok, Carolina. Muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.